Então, boa tarde. Hoje nós vamos corrigir as atividades que já foram propostas, tá? Então, para isso, eu vou compartilhar o livro com vocês e aí vou discutindo com vocês as possibilidades de respostas, tá? Vamos iniciar, nós vamos só relembrar que a gente está falando dessas sequências discursivas aqui, ó, narrativa, descritiva, expositiva, argumentativa, injuntiva e conversacional. Nós estamos falando dessas 5 sequências que também são chamadas de tipologias textuais. Então, hoje na correção, a gente vai fixar mais esse conteúdo, porque percebi, através das atividades que vocês me mandaram, que houveram algumas dúvidas. Então, vamos aproveitar a correção das atividades para também tirar as dúvidas. Eu peguei essa página aqui, começando a primeira página, sobre esse texto Prima Julieta. Nesse texto, gente, há o predomínio da sequência descritiva. Por quê? Vamos analisar aqui, ó. Primeiro, ele está caracterizando a prima Julieta, como que ela é. Tá? Dizendo que ela é muito feminina, que ela tem um charme, a idade dela, que ela parece que ela era como uma deusa. Observem aqui também os verbos de ligação. Era, sendo, onde mais? O era, de novo, aqui era uma deusa. Observem também os verbos no presente, no pretérito imperfeito. Olha aqui, o caminhava, o incluía, o percebia, o irradiava aqui. Então, esse é um texto em que predomina a sequência discursiva, ou a sequência discursiva descritiva. Porque aqui a preocupação do autor é descrever como essa prima Julieta, tá? Então, o que predomina aqui é a sequência descritiva, tá? Segundo exercício, o que é descrever? Descrever alguém, descrever um objeto, é fazer com que a pessoa enxergue aquele objeto por meio da caracterização que você dá. Isso é descrever. Quando eu descrevo um personagem de um livro para você, eu faço você ver através da sua imaginação aquilo que eu estou dizendo. Então, descrever é isso, tornar aquele objeto visível para alguém através da caracterização, tá? De que formas a descrição pode ser apresentada? A descrição, ela pode ser de duas maneiras. De maneira objetiva e de maneira subjetiva. Objetiva, quando eu caracterizo aquele objeto tal qual ele é. Tá? Já a subjetiva passa pela emoção de quem está descrevendo. Tá? Então, eu acrescento coisas ali, eu acrescento detalhes que para você pode não corresponder à realidade. Se eu digo que esse marca-texto é bonito, é bom, é importante, para você pode não ser. Agora, se eu digo que ele é fluorescente, que ele é um amarelo esverdeado, com alguns detalhes, algumas letras pretas, isso você pode constatar. Então, isso é objetivo. Agora, dizer que ele é bom, você pode não achar bom esse tipo de material. Dizer que é bonito, você pode não achar bonito. Então, a descrição subjetiva passa pela emoção de quem está descrevendo. O objetivo não. O objetivo, qualquer pessoa que olhar vai ter que comprovar o que está sendo dito, tá? Então, vamos passar para o praticando agora. Essas páginas nós já trabalhamos. Nós trabalhamos um pouquinho de cada sequência no geral. E vamos agora trabalhar cada uma em particular. Tá? No praticando, no primeiro exercício,
pergunta qual a sequência que predomina em cada parágrafo. Eu achei bem interessante esse praticando para reforçar aquilo que eu já disse para vocês em outras oportunidades. Dificilmente encontraremos um texto puramente daquela tipologia ou daquela sequência discursiva. Muitas vezes nós vamos encontrar 3 ou todas as sequências discursivas num único texto. Aqui, por exemplo, no primeiro parágrafo, nós notamos a descrição. Olha, ele está descrevendo a sala. Paredes brancas, luzes frias no teto, telas com molduras pomposas, né? Poderia ser um museu qualquer. Então, nesse parágrafo aqui, o que predomina? Predomina a descrição. Ele está descrevendo como que é o lugar. Tá? No segundo parágrafo, olha, já percebemos bem aqui uma sequência temporal. Vamos ver se continua, né? A sequência temporal, ela é própria da narração, mas vamos ver. Tudo começou em 2011, quando Vitor Chagas, professor de estudos de mídias, identificou o grande interesse dos alunos em estudar memes. Tá? Logo depois ministrou uma disciplina sobre o assunto. Tem aí a presença da narração. Ele está narrando um acontecimento. E por último, no último parágrafo, ele está explicando, tá? Então, daí, tia, por que não seria explicativo aqui o começo? Olha aqui, gente, a presença dos adjetivos, a presença dos verbos no pretérito, nos fazendo imaginar como que era esse ambiente, tá? Então, descrição e não explicação. E por último, explicativa, que é quando eu exponho algo, né? É próprio da sequência expositiva. A exposição visa a explicação de algo. Está explicando aqui como pode ser compreendido um meme, tá? Vamos passar para o segundo exercício. O segundo exercício né, trata da era radiofônica, conquista a indústria farmacêutica, o título do texto, e fala sobre a origem do rádio, como eram feitos os anúncios, e aí pergunta, tomando o texto lido como base, o que podemos considerar em relação às sequências discursivas do texto? Bom, nesse aí está claro que a função dele é expor. Está expondo uma situação aí de como era o rádio e a indústria farmacêutica, como era no começo, os textos eram só lidos, agora já tem os jingles para tornar os anúncios mais atrativos. Então, a função desse texto aí é explicar. Então, a tipologia que predomina aí é a tipologia expositiva, tá? Terceiro exercício, os institutos federais na evolução na educação profissional e tecnológica. Aqui, provavelmente, vai haver mais de uma sequência tipológica, tá? Então, as sequências aí, elas são 3, as sequências tipológicas predominantes aí. Primeiro, ele expõe quando? Quando ele fala do governo federal, através do Ministério da Educação, e depois ele descreve dizendo quantas são, onde elas estão, e argumenta também, né? Olha aí os dados estatísticos que estão sendo colocados. Então, aqui nesse texto do terceiro exercício, nós vemos 3 sequências. Nós vemos a sequência explicativa ou expositiva, nós vemos também descrição e, sobretudo, argumentação. Tá? Quinto exercício. O quarto exercício.
Pronto. Tá, as sequências predominantes no texto do quarto exercício. Gente, eu acho que eu passei do segundo para o terceiro, desculpem. Quarto exercício agora, as sequências aqui predominantes, as que mais estão em evidência, é a argumentação e a explicação. Ele explica a questão do conservadorismo, mas ele argumenta sobre isso. E ele usa diferentes tipos de argumentos aí para justificar o pensamento. Inclusive, ele faz questionamentos e ele mesmo responde aos questionamentos por causa do tipo de texto. Tá? Não se trata de um texto discursivo argumentativo, mas um texto que tem argumentação. Então, as sequências predominantes nesse texto são as sequências argumentativa e a sequência explicativa. A explicativa e a argumentativa. O quinto exercício, ele pergunta como pode ser caracterizado esse texto pela sua estrutura e também pela sua linguagem. Nós já falamos em outros momentos o que é um texto de divulgação científica. Um texto de divulgação científica, ele precisa falar sobre algo relacionado à ciência ou à tecnologia, mas de maneira clara, porque esse texto ele não será lido só por pessoas da área científica, mas ele é de divulgação, é um artigo de divulgação, então ele precisa adequar a linguagem. Então, ele é um texto que informa, porque essa é a característica de um artigo de divulgação científica. A característica dele é informar. E informar quem? A população por inteiro. E aí ele precisa ter uma linguagem, mesmo sendo científico, ele precisa ter uma linguagem acessível. Então, por isso, letra B. E o último exercício, o sexto exercício, os humanos são uma parte importante da biosfera, o texto. E pergunta qual é a sequência predominante nele, com base nos elementos estilísticos, composicionais e temáticos. Qual é a sequência que predomina? A que predomina aí a explicação, ele está explicando a respeito desse conteúdo aqui, proposto pelo texto, os humanos são a parte importante da biosfera. Então, a função dele é explicar sobre as maravilhas do mundo natural e como o ser humano é importante dentro dessa cadeia. Tá? Então, passando para os próximos exercícios, esse é só a primeira parte do que nós estudamos. Nós iniciamos também, além de falar no geral, nós iniciamos a descrição em um estudo mais detalhado. Então, o autor se apropria dessa imagem, é possível até sentir os detalhes dessa imagem, porque o autor foi altamente sinestésico. É possível sentir que esse ambiente está muito frio, por conta das características. É importante observar todos os detalhes da cena, é importante destacar as cores, cores monocromáticas, mas aqui a presença de uma cor que chama muito a atenção de todos nós, que é o vermelho, uma cor quente. Em meio a esse frio todo da imagem, a gente consegue sentir aqui uma cor vibrante aqui, que chama muito mais atenção do que todo o quadro. Na sua opinião, qual seria a temática desse quadro? O que está em primeiro plano? O que está mais evidenciado pelo autor?
Além das cores, os personagens, o que mais que chama atenção nesse quadro? Então, aqui o autor espera que, por mais que a gente note a frieza do ambiente, aqui tem essa cor para nós, ela tem que dizer alguma coisa, sobretudo por estar nesse ambiente tão gélido. E aqui a temática desse quadro é o amor. É o amor. Olha a junção dos dois casais, ela de vermelho, o guarda-chuva propositadamente colocado de vermelho é para explorar a questão sentimental, tá? Então, apesar do frio do inverno em Londres, né? Por que eu estou dizendo que é em Londres? Olha aqui, que torre é essa? Que relógio famoso seria esse? Tá? No segundo exercício, pede para que você faça uma descrição desse ambiente, ou objetivamente ou subjetivamente. Ou seja, pode partir dos aspectos que só você imagine, ou pode partir dos aspectos que você vê e que qualquer um poderá ver também. Tá? Então, essa cena que tem uma árvore, ou algumas árvores, parece estar muito frio, lembra gelo no chão, ao fundo tem uma torre, com um relógio, do lado tem um lago, e eu posso dizer, posso sentir a tela e dizer que está frio, que é romântica a paisagem. Todo mundo vai achar que é romântica? Não. Porque isso já faz parte da minha subjetividade. Tá? Só 2 exercícios, certo. Para o praticando. Certo. Tá. Praticando, o primeiro exercício pede para que nós façamos a associação. Essa primeira linha aqui, uma madrugada chuvosa. Qual é a sequência que predomina nessa linha? A descrição. Como era a madrugada chuvosa. Estou qualificando a madrugada. Tá? Então, esse trecho aqui, por menor que ele seja, mas ele está sendo descritivo. Então, 1. Acorda ao amanhecer às 5 horas, toma rapidamente o café da manhã, dirige-se até o carro, acessa a rua e, como de costume, faz o mesmo trajeto. Aqui eu estou narrando. Estou narrando aqui o que fez uma pessoa. Olha a sequência temporal, como que ele fez, a presença do narrador em terceira pessoa, então, sequência ou modo narrativo. Uma das avenidas de sua habitual rota está totalmente congestionada. Olha a presença do adjetivo aqui, qualificando aqui como está a avenida. Então, outra sequência descritiva. A cena 1 é um exemplo clássico de análise de redes. A cena 2 é um exemplo clássico de alocação espacial, duas das técnicas mais importantes da análise geoespacial. Aqui está claríssima a presença da explicação. Tá? Então, exposição, aqui é um trecho que visa a explicação, então, por isso, expositivo. A análise geoespacial reúne um conjunto de métodos e técnicas quantitativas dedicadas à solução dessas e de outras perguntas similares sem computador. Outra vez, a explicação. Tá? Então, por isso, a resposta correta está marcada aqui a letra B. Tá? O exercício de número 2, sobre o romance, o Primo Basílio. Pergunta-se:
O texto apresenta um contraste entre o cenário desejado pela personagem Luísa e aquele que ela verdadeiramente encontrou. Indique as duas descrições estabelecidas, uma que expresse o desejo da personagem e outra que indique aquilo que ela de fato encontrou. Então, nesse processo aqui, nós vamos identificar o que foi objetivo e o que foi subjetivo. O que passou pela imaginação da pessoa que não correspondeu com a realidade e aquilo que de fato foi a realidade, que foi o objetivo. Então, há várias frases aqui que poderão nos fazer chegar a essas respostas. O autor dá várias possibilidades, tá? Então, como primeira possibilidade, ela diz que o texto, que a autora, a personagem, ela constrói uma oposição entre o que foi interno e o que ela encontrou de externo. Então, o desejo dela, ela queria que fosse um campo, uma quinta, um arvoredo, que passearia com as mãos enlaçadas. Isso tudo era o desejo dela. Tá? Ela imaginava o Basílio esperando ela, que receava a simplicidade burguesa. Mas o que ela encontrou? Ela encontrou uma carruagem que parou ao pé da casa, uma portinha pequena, a entrada um cocheiro mole, salobre, e enojou-a. A escada, os degraus gastos. Então, tudo isso foi a realidade que ela encontrou, que foi descrita e que qualquer um pode constatar através da observação desses itens ao longo do texto. Então, o que ela imaginou foi o subjetivo. Ela não encontrou aquilo de fato. Então, foi somente na cabeça dela, o pensamento dela. O que ela encontrou de fato foi esses detalhes aqui colocados no texto, mas ao longo do texto tem outras situações também que podem fazer com que a gente observe essas duas oposições aqui entre o que é objetivo e o que é subjetivo. Tá? Terceiro exercício. A descrição subjetiva ou objetiva permite ao leitor visualizar um cenário onde uma ação se desenvolve e os personagens que dela participam. O fragmento do romance caracteriza-se como uma descrição subjetiva. Por que subjetiva? Porque ele constrói sequências temporais? Não, não é por isso. Porque apresenta frases curtas, de ordem direta? Não, isso não me diz que é subjetivo. Porque recorre a substantivos concretos? Também não. Porque cria uma ambiência própria por meio de nomes e verbos metaforizados, ou porque prioriza construções oracionais de valor ou de oposição. Não. Aqui, observe sobretudo essa questão da metáfora. Tá? Criou uma ambiência própria por meio de nomes e verbos metaforizados. Isso é subjetivo. Já leram o romance Iracema? As primeiras páginas de Iracema é altamente o uso da metáfora. E isso faz com que o leitor crie na sua mente a sua ambiência subjetiva. Tá? Então, foi isso aqui que fez com que esse texto ficasse subjetivo. Quarto exercício, Honório Cota. Em seu conjunto, a descrição do coronel sugere uma figura como? Uma figura de um temperamento tímido e fechado, que manifesta desprezo por tudo à sua volta, que demonstra humildade em tudo que fazia, ou revela nos gestos e no comportamento segurança e poder, além de inspirar certo receio aos habitantes da cidade. Revela, através dos gestos, certas ocasiões, como foi que ele se portou, como foi que ele se vestiu. Então, revela que nos gestos o comportamento dele e o quão ele transmitia segurança e poder através de como ele se portava, ou do que ele vestia e de como ele se manifestava. Tá? Quinto exercício, a canção Vilarejo,
composta por Marisa Monte, Carlinhos Brau, Arnaldo Antunes e Pedro Baby. E num trecho aqui colocado, pede para que a gente opine, marcando uma dessas opções, dizendo como é o texto, como é o trecho. O trecho, ele é altamente descritivo. Ele está descrevendo aqui. Há um vilarejo ali. Como é esse vilarejo? O que ele faz? Tá? Então, é descritivo, pois ele representa, por meio de palavras, características do vilarejo e dos seres do vilarejo. Tá? Sexto exercício, musa paradisíaca. Um texto, mais um texto. E pede para a gente analisar o terceiro parágrafo dele. A mais brasileira das frutas. A escritora faz o quê? Uma descrição impessoal, uma descrição subjetiva, uma narração impessoal, uma narração subjetiva, uma narração subjetiva ou uma dissertação expositiva. Voltemos ao terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo. Para mim, para ela. Aí já dá um tonzinho. A banana é bem mais que aquela fruta amarela, perfumada, de polpa alva, macia e saborosa. Saborosa. Será que todo mundo acha saborosa? Todo mundo acha macia? Que se apresenta numa abundância nababesca em cachos e pentas. O aspecto, o sabor, o perfume estão indissoluvelmente associados com a minha infância longínqua na terra nórdica de onde eu vim, nas praias do Mar Báltico. Isso são as impressões que ela tem da musa paradisíaca, né? Da banana. Então, isso aqui é subjetivo. Muitas pessoas podem não achar macia, saborosa. Então, ela até faz uma descrição objetiva, mas o que ela quer mesmo falar é do quanto que ela gosta. E ela gosta por quê? Ela fala até do perfume da banana. Né? Então, muito, o aspecto, o sabor, o perfume estão ligados intimamente à infância dela. Então, isso passa pela visão subjetiva dela, que está contando aqui contando o que ela acha da banana nesse texto. Então, nesse terceiro parágrafo aqui, predomina a descrição subjetiva da fruta. E ficamos por aqui, e na próxima aula nós teremos mais uma sequência ou um gênero textual para trabalhar depois os nossos exercícios, tá? Hoje fiquemos somente com a correção desses exercícios, os outros são textos motivadores para uma produção. Eu espero vê-los brevemente para a gente começar os nossos processos de composição, tá? Então, não vou passar atividade para casa hoje, fiquemos só com a correção, mas na nossa próxima aula, eu vou pedir uma produção textual e vou também trabalhar um outro gênero textual, tá? Então, fiquemos com Deus. Alex? 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 Alex?
Eu só cliquei lá no End, mas não sei se eu botei para... O que que eu faço agora? Me despedir. Aqui. Embaixo? É.